Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos hoje concluindo a leitura do breve ciclo do livro do Eclesiastes, na leitura semicontínua que nos propõe a liturgia. Recordávamos no início que Coelê é um mestre para a juventude no seu tempo, naquele tempo crítico da história do povo de Israel, que é o tempo da deportação, do exílio da Babilônia. E naquele momento ele busca sustentar os jovens para que não se corrompam, indo para o pensamento grego, mas permanecendo fiéis à palavra do Senhor. Na verdade, sempre repito aqui no Santuário de São Francisco, nas homilias, que nós temos um dever, nós adultos, com a formação da juventude. Nós sempre devemos nos perguntar qual é a imagem de Deus, qual é a igreja, qual é a vida de igreja que nós estamos transmitindo para os nossos jovens. Em uma geração que tem um problema sério, porque em muitas nações do mundo e no Brasil nós não estamos vivendo um tempo muito diferente disso, que esta é a primeira geração de jovens que é sem uma prática religiosa. A primeira, na Europa se fala, a primeira geração de ateus, em que a maioria não tem uma vivência eclesial, filhos de pessoas de vida de igreja e que esses filhos se distanciaram da igreja. Então o fenômeno do Brasil não é muito diferente. Nós temos um grande percentual entre os nossos jovens são hoje de religiões pentecostais, mas eles não perseveram também na igreja pentecostal, por diversos problemas que não vamos enfrentar aqui, mas que a geração imediatamente depois já é uma geração também sem uma prática religiosa. Isso então é um grande complicador para a geração seguinte, porque nós vamos ter igrejas esvaziadas. Então, de uma cidade para outra, eu acho que Brasília, esse fenômeno é muito mais marcante de uma igreja que está envelhecendo. O texto de hoje é precisamente um conselho para a juventude. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Nós somos, na vida adulta, aquilo que nós semeamos na juventude. Então, daquilo que nós fazemos como opção de vida, vai depender a nossa história. Então, o cultivar os valores da virtude na juventude, quando nós temos força de transformação, com o passar dos anos, a transformação vai sendo sempre mais difícil. Isso acontece, por exemplo, com aquelas pessoas que na idade madura aderem a uma opção vocacional, que seja a vida consagrada, ao matrimônio, com quanta dificuldade essas pessoas vivem a integração a um novo projeto de vida. A juventude é o momento das nossas decisões mais ousadas, que nós somos capazes de renunciar a muita coisa para abraçar uma nova opção de vida. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Então se confia aqui na bondade do coração e dos olhos deste jovem para dizer: pode segui-los, é a estrada certa. Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo. Quantas vezes, no diálogo mesmo com os jovens, a gente vê assim aquela tristeza como um futuro sem esperança. Saibam vocês que o jovem europeu, e isso eu via com muitos dos nossos jovens, por exemplo, quando vieram na Jornada Mundial da Juventude, os jovens da Itália me diziam assim: é uma nação belíssima, em que você vê os jovens que têm uma preponderância na sociedade e na igreja. Então não podem perder isso, não podemos cercear o jovem desse protagonismo, porque disso depende a jovialidade, a alegria da nossa própria sociedade. Pois a adolescência e a juventude são vaidade. Já no início dizia tudo é vaidade, também a adolescência e a juventude passam. Quando nós nelas estamos, e fala alguém que já não é mais jovem, quando nós nelas estamos, nós pensamos assim: nossa, quanto desejo temos de chegar à idade de ser adulto. Mas depois, quando olhamos para trás, pensamos: nossa, passou tão rápido. E o que eu fiz da minha adolescência e da minha juventude? Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude. Os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles, irão chegar. Então lembre-se de pautar a tua vida através de uma opção radical pelo Senhor. Não deixando de ser feliz, não deixando de ser forte, mas use isso para viver a tua juventude.
Empregue a tua juventude em alguma coisa que dê sentido à tua vida, porque se essa força, essa alegria não for empregada para o bem, ela vai ser usada para coisas que conduzem ao mal, ao sofrimento, ao pecado. O homem se encaminha para a morada eterna. Antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro de vida volte a Deus que o concebeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Assim concluímos a nossa leitura semi-contínua do livro do Eclesiastes, com esse refrão, vaidade das vaidades. Quantas coisas na nossa vida nós fazemos movido pela vaidade, pela busca de uma vanglória, pela busca de colocar o nosso eu no centro. Isso tudo deve ser purificado através do Cristo crucificado, que abandonou toda a vaidade por amor para a nossa humanidade, por amor ao seu Pai, para a nossa salvação. No Salmo de hoje, vós fazeis voltar ao pó todo mortal, porque tudo é vaidade. Então a leitura se torna oração. Vaidade das vaidades se volta ao pó, então o salmista vai dizer, vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Eles passam como o sono da manhã. O Salmo 89 nós já rezamos depois da primeira vez que nós ouvimos um pedaço do Eclesiastes. Hoje então, de novo, ele volta na nossa oração. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tantas vezes no nosso sofrimento nós temos essa impressão de um Deus que está silencioso, que está distante. O salmista passa também por isso e não se envergonha de assim rezar. Voltai-vos, Senhor, até quando tardareis? Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Que belo se nós fizéssemos essa oração diante de cada novo trabalho, de cada novo desafio. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Que não seja em vão, que seja fecundo, que produza frutos. Na aclamação do Evangelho de hoje, o Senhor Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Então Jesus faz o segundo anúncio da paixão. Quando na Bíblia se diz de uma ação que se omite o sujeito que faz, é o chamado passivo teológico. O Filho do Homem vai ser entregue por quem? Vai ser entregue pelo Pai. É Deus que entrega o seu Filho na mão da humanidade. Não para a humanidade matá-lo, fazer sofrer, mas para que ele nos dê a salvação. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Vejam que num só versículo, por 3 vezes se fala da incapacidade dos discípulos de compreender. Não compreendiam, o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Então, a cada vez que Jesus anuncia um Messias sofredor, os discípulos dormem ou não entendem. Porque nós gostamos de um Deus que seja glorioso. Mas Deus escolhe a via do amor e é capaz de esconder a sua glória para manifestar plenamente o seu amor. Os discípulos têm essa dificuldade e nós vamos ver na continuação desse evangelho que essa dificuldade vai se repetir. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Por que tinham medo? Porque Jesus já tinha reprovado duramente Pedro antes. Quando Pedro reprova Jesus depois do primeiro anúncio da paixão, então os discípulos agora têm receio e não têm coragem de abrir o coração livremente para que Jesus os forme. Irmãos caríssimos, somos seguidores de um mestre, diversamente dos discípulos que não tinham passado ainda pela Jesus, pela paixão, morte e ressurreição, e Jesus por isso não aceita quando o chamam de Messias, porque é preciso esse mistério para acreditar no tipo de Messias que vai ser Jesus. Nós já vimos isso e nós precisamos então purificar a imagem de Deus para seguirmos um Deus justo, numa imagem que é por Ele anunciada e vivida. Hoje, meus caros, nós queremos rezar com a oração depois da comunhão, aonde nós dizemos assim: nutridos pelo alimento dos fortes na celebração dos santos, nós os pedimos, Senhor, que seguindo fielmente a Cristo, trabalhemos na igreja pela salvação de todos. Tenham todos um bom dia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.